o Ministério Público do Rio de Janeiro deu parecer favorável para que o senador Flávio Bolsonaro tenha direito a foro especial na investigação que apura a prática de rachadinha na época em que era deputado estadual. O pedido feito pela defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro alega que o juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, da 27ª Vara Criminal, não tem competência para julgar o caso, já que o parlamentar teria direito a foro especial. Quem assina o parecer do MP, o Ministério Público, é a procuradora Soraya Taveira Gaia, que é da segunda instância e não faz parte do grupo de investigadores que analisava os dados de Flávio. Agora cabe à terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidir se o caso vai ou não para o órgão especial. Os supostos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa teriam sido praticados por Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual, cargo que ocupou entre 2003 e 2019. Lembrando que em 2018 foram as eleições, ele se elegeu senador lá pelo Rio de Janeiro, assim como Harold de Oliveira, que na reta final ultrapassou César Maia e Lindbergh Farias, que acabaram ficando de fora. Eram 2 vagas no Senado pelo Rio de Janeiro, então ocupadas pelo Flávio Bolsonaro e pelo Harold de Oliveira. Então, atualmente, Flávio Bolsonaro era senador, mas esse caso se refere ao tempo em que ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, Alerj. A investigação do Ministério Público do Rio teve início com relatórios de inteligência financeira fornecidos pelo antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira, que identificaram movimentações atípicas na conta de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, como eu havia citado numa discussão anterior aqui nesse programa. Então, Bruno Garchagen, está aí esse caso sendo resolvido, onde ele vai ser julgado, e fica uma certa dúvida no país em relação à decisão do Toffoli. Porque, afinal, as decisões com base em dados do COAF, da Receita Federal e do Banco Central estão ou não estão suspensas? Porque o Toffoli decidiu suspender uma decisão monocrática tomada durante o recesso do Poder Legislativo, de propósito, sim, de propósito, esperou o recesso para tomar essa decisão. Podia ter tomado a decisão antes do recesso, podia deixar para depois, para ser julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas não, quis tomar sozinho para suspender todas as investigações com base num pedido da defesa do Flávio Bolsonaro que se referia apenas ao caso do senador. Mas ele aproveitou lá para suspender não só casos como o do Flávio, com base no COAF, mas também do Banco Central e da Receita. Lembrando que a Receita tinha apurações que poderiam atingi-lo, como revelou a revista Cruzoé, quando divulgou que o Toffoli recebia uma mesada, um repasse do escritório de advocacia da esposa dele, que estava sendo alvo de apuração na Receita, assim como em torno ali de Gilmar Mendes. Ou depois, dentro daquele inquérito sigiloso, ilegal, sem objeto definido, criado pelo Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes ainda suspendeu diretamente 133 apurações sobre 133 contribuintes, entre os quais também esse entorno do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes. Então, a gente quer, Bruno, pelo menos é o que eu defendo desde o começo, que todos os casos sejam apurados. O Flávio estava numa lista de 27 deputados estaduais cujos assessores movimentaram grandes quantias de dinheiro. Aquele deputado estadual cujos assessores movimentaram maior volume de dinheiro, eu sempre lembro desde o primeiro dia nesse programa, é o André Siciliano do PT, que virou depois, ele ocupou interinamente a presidência da Alerj, porque houve uma sucessão ali de saídas. Jorge Pisciani foi preso, aí depois entrou o Wagner Monte, que teve licença médica, problema de saúde, e ele assumiu interinamente, mas depois virou presidente da Alerj, inclusive com o consentimento de deputados estaduais do PSOL que não votaram contra. Tá? O PSL lá do Rio de Janeiro, comandado pelo Flávio Bolsonaro, acabou... alguns deputados estaduais se posicionaram contra, não conseguiram ser complacentes com uma presidência petista, mas outros não. E então Flávio Bolsonaro e André Siciliano estão nessa mesma lista do COAF, que ainda envolve vários outros. Carlos Mink, Eliomar Coelho, que é do PSOL, Carlos Mink, que foi ministro do governo Lula. Então, Bruno Garchagen, o que a gente quer ver é a investigação avançar, né, em todos os casos. Para todo mundo. Em relação ao foro especial por prerrogativa de função, que a gente sempre fala o foro privilegiado, está na lei, enfim, e não tem muito o que fazer a não ser mudar a lei. E eu sou a favor de acabar
com esse foro especial por prerrogativa de função. Ou seja, se cometeu um crime antes do mandato, será julgado pela instância competente de acordo com aquele crime que foi cometido. Se foi um vereador, deputado estadual, governador, prefeito, vai pagar, vai responder pelo crime que cometeu. Então já acho que é uma excrescência ter esse foro especial por prerrogativa de função. Exatamente. Em relação à decisão do Toffoli, e aqui vou repetir uma meia-culpa que eu já fiz no Jornal da Manhã, inclusive, porque quando se deu a decisão, eu apoiei a decisão do Toffoli, tendo em vista a segurança de qualquer cidadão em relação a órgãos como o COAF e a Receita Federal, proteção do sigilo bancário. E conversei com vários advogados na época e todos manifestaram essa preocupação com relação ao trabalho e ao poder que o COAF e a Receita Federal têm de vasculhar as nossas, enfim, de quebrar de alguma forma o nosso sigilo bancário. O termo correto não é quebrar sigilo bancário, mas enfim, visualizar lá. Para quebrar, só para deixar claro, a autorização judicial já era necessária. Precisa de autorização judicial, então, mas bisbilhotar, digamos assim, as nossas contas bancárias e é um negócio perigoso, porque quando você tem acesso a isso e não tem muitas regras ali internas, embora haja lá regra para esse trabalho, aí isso pode ser usado. Você imagina um estado que está aparelhado, um governo de turno, quem está ali aparelhando é contra o governo, usa tudo aquilo ali para de alguma forma prejudicar o próprio governo e os aliados. Essa é uma questão. A decisão só fazer um parênteses, só para a gente não perder certas reflexões que são necessárias. Mesmo que isso aconteça, e é claro que sempre havendo agente do Estado, é possível que haja perseguição de adversários políticos ou alguém de quem se quer vingar. Mesmo que isso aconteça, é só bom deixar claro que movimentações bancárias atípicas, quando são detectadas, elas não querem dizer que foram movimentações bancárias ilegais. Esse programa jamais disse que movimentações bancárias suspeitas são provas incontestáveis de crime. Então a investigação precisa avançar para ver se há origem ilícita do dinheiro ou qualquer outra ilicitude envolvendo essas movimentações bancárias. Então, sempre as pessoas que são alvo de uma investigação assim, elas podem prestar depoimento e esclarecer aos investigadores de onde veio aquele dinheiro que passou pela sua conta bancária, que entrou, que saiu, e elas justificar que tem uma renda lícita, que foi identificado com movimentação bancária suspeita, mas ela prova que foi uma movimentação absolutamente legítima. Dito isso, por favor. Exatamente. O que é que o termo é muito ruim, né? Por exemplo, o sujeito começa a trabalhar, prospera, a movimentação bancária começa. Estou falando de pessoas honestas, tá? Vamos tirar aqui os criminosos. E aí basta romper aquele teto que é monitorado para se tornar uma movimentação suspeita. Eu acho que o nome é muito ruim, porque ao se tornar suspeita, parece que o sujeito está cometendo algum crime. E mas isso muitas vezes é feito pela imprensa, porque tecnicamente eles falam que é atípico, né? Exatamente. Tô falando a forma como é divulgado, né? Quando é divulgado que é uma movimentação suspeita, aí pronto, o sujeito que não tem nada não cometeu crime nenhum é colocado aí como sendo lança sobre alguém a suspeita de criminoso. Bom, esse é um ponto. Com relação à decisão do Toffoli, né, e fazendo aqui a minha meia-culpa, que eu achei correta no momento, e depois, já no Jornal da Manhã, já fiz críticas a essa decisão, e as razões você já apresentou, Felipe. Tomar uma decisão monocrática num recesso parlamentar, o que aumenta a suspeita sobre a motivação, né? E a revista Cruzoé publicou uma longa reportagem acerca da motivação, que teria sido proteger a própria esposa e também a esposa do Gilmar Mendes, seu colega ministro no STF. A amplitude da decisão é um problema adicional, ou seja, um caso que era específico, envolvendo lá o Queiroz, acabou se transformando, sendo ampliada para toda essa decisão, acabou sendo ampliada para todas as movimentações ou a todas as operações com base nessas movimentações. Ele extrapolou o atendimento do pedido. Exatamente. Agora, uma outra discussão, né, que é necessária fazer é justamente, quer dizer, a gente precisa conhecer de forma pormenorizada o trabalho e o poder que o COAF e a Receita têm para desenvolver esse trabalho. Isso é bom porque num momento como esse não há
suspeita com relação a esse trabalho feito. Quanto mais informações nós tivermos a respeito desse trabalho, a sociedade fica também mais tranquila sobre aquilo que efetivamente é feito. E aí é preciso também que qualquer abuso, qualquer tipo de invasão de privacidade bancária seja punida de forma exemplar pelos órgãos internos e externos de controle. José Maria Trindade. Olha, Bruno, isso tem nome, se chama ultra petita no termo jurídico e é um dos motivos, inclusive, de nulidade de sentenças judiciais. O juiz deve decidir, desculpa, o juiz deve decidir o que pedem ali os advogados e, enfim, o Ministério Público, que tem a função de fazer a acusação. E tudo dentro, evidentemente, dos termos ali do processo. Então, um dos motivos para a nulidade de processo é exatamente este ultra petita, ou extra petita, é quando o juiz decide acima. Isso ficou muito claro. Você tem toda a razão, o Felipe confirmou aí essa história de que não havia esse pedido para... Isso é tão absurdo que os advogados não tiveram a coragem de pedir isso, mas ele teve a coragem de decidir. Imagine se algum juiz algum advogado teria a coragem de pedir para anular casos lá, não sei aonde, por conta dessa história de consulta ao COAF, que era pacificado, manso, uma decisão tranquila da justiça, né? Não havia esse pedido. Nesse caso aí, é muito claro. E veja bem, Bruno, não há possibilidade de conclusão sobre a avaliação geral das repercussões desta decisão, desta canetada do presidente do Supremo, Dias Toffoli, em recesso no judiciário. São inquéritos de todos os lugares, processos paralisados, né, e investigações da Polícia Federal e do próprio Ministério Público com relação também à Receita Federal. Veja bem que este excesso de decisão vai também para a Receita Federal, né? A gente só fica lembrando ali do COAF, que foi um órgão que foi extinto e tal. Então, isso ficou muito claro. Dá a impressão de que a decisão tomou como base, ou seja, se aproveitou de um pedido de um senador que é filho do presidente, e a decisão foi muito além para beneficiar outrem, vários setores, sem provocar reclamações. E isso é tão assim que acabou que esse mesmo senador, filho do presidente, defende a não instalação da CPI lava-toga. Então, há ali um intricamento muito grande aí nesse processo. Agora, não é só isso. Há uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o foro privilegiado, né, que é o julgamento com a prerrogativa de foro, prerrogativa por função. Foi, na verdade, uma reinterpretação da Constituição. Em alguns países isso é comum, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a Constituição é muito pequena, então é muito difícil aprovar uma emenda à Constituição, e esse expediente da reinterpretação constitucional é usado. Mas é excepcional, né, em casos extras, e aí o Supremo, aqui no Brasil, está na última década, eu diria, entrando muito nesta reinterpretação constitucional. O caso da prisão em segunda instância é um deles, e a jurisprudência aqui anda muito rápido, tanto que daqui a pouco eles vão mudar isso de novo, sobre a prisão em segunda instância. E esta reinterpretação sobre o foro privilegiado é uma decisão já do plenário, não é liminar, e começou pelo ministro Alexandre Barroso. Qual é o sentido desta decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal? Pois não, Felipe? Alexandre Moraes, você falou Alexandre Barroso aí? Não, desculpa, é o ministro Barroso. Luiz Roberto Barroso. Não é o Alexandre Moraes. Ele que foi o primeiro a levantar essa possibilidade e o plenário decidiu. E aí o que aconteceu? Ficou estabelecido por esta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a prerrogativa de foro, ou seja, o foro privilegiado, vale apenas para crimes ou denúncias ou processos, né, cometidos durante a função, né, durante, no caso, o mandato, e que tenha relação com o mandato. São as duas premissas. Se aplicar isso para o senador Flávio, não pode ter foro privilegiado, porque não é nem relacionado à função de senador e nem enquanto, né, isso aí é temporal,
enquanto ele era senador da República, né? Então, é um pedido aí, um parecer do Ministério Público completamente contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal. E, por último, quem decide prerrogativa de foro para senador é o Supremo. É o Supremo que vai decidir se julga por aqui ou não esse caso do senador Flávio Bolsonaro. E aí resta uma dúvida. Se houver mesmo a transferência deste processo para o Supremo, se ele traz todos os outros, como no caso da Lava Jato, já existem exemplos assim. Um caso clássico foi da senadora Gleisi Hoffmann, na época que trouxe para o Supremo, agora ela é deputada, o marido e outros que estavam sendo julgados, assessores, né? Acabaram todos entrando no foro, porque o julgamento ele não poderia ser feito de forma separada, porque todos estavam no mesmo processo. Então, é possível que, se houver uma ligação ali entre os outros, todos venham para o Supremo. Estamos aqui fazendo uma projeção. Então, assim, resumindo, é o Supremo que decide se ele terá ou não prerrogativa de foro e vai decidir para onde será o julgamento.